Quero começar a palavra dessa manhã lendo um versículo que está lá em 1 Coríntios, talvez está aqui, no capítulo 12, o versículo 27, que diz: Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Nessa semana tem uma palavra que não saiu da minha cabeça. Eu falava para Débora assim: Deus quer falar alguma coisa, o Espírito Santo quer ministrar alguma coisa. E geralmente nós estamos acostumados, não é acostumados, mas quando nós trazemos uma palavra, nós pensamos geralmente de forma individual. E aqui, esse versículo, ele fala que nós somos corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. E que o Espírito Santo tocou no meu coração e que nessa manhã nós iríamos ouvir uma palavra para retomar algumas coisas. Nós já estamos em setembro, né? O ano já está indo para o seu fim. E nós como igreja, e agora aqui igreja, eu não falo como igreja na face da terra, mas nós como Saltbox. Assim como nós fizemos parte de um corpo e individualmente nós construímos a imagem desse corpo na terra, assim também nós, aqui nas nossas individualidades, construímos uma imagem daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, daquilo que Deus tem feito nas nossas famílias, daquilo que nós como igreja temos caminhado e avançado. E nós precisamos ter essa consciência que individualmente as nossas atitudes, individualmente o nosso posicionamento, individualmente a forma como nós lidamos com as coisas do reino, reflete no corpo de Cristo. E nós como igreja precisamos transmitir uma única imagem, a imagem de Cristo. E nessa manhã eu vou propor para vocês uma reflexão. Diante de uma passagem na Bíblia, Deus foi ministrando para mim alguns pontos que nós como igreja, e agora quando estou falando como igreja, no coletivo, nós precisamos nos questionar novamente. Talvez para alguns não vai fazer sentido algumas coisas, mas para outros vai fazer sentido. Mas nós precisamos nos questionar para onde nós estamos indo e como nós estamos avançando. Porque, gente, é muito fácil nós nos desviarmos da essência. E eu creio que nessa manhã aquilo que Deus quer falar no nosso coração é que nós não podemos perder a essência de algumas coisas. Independente se somos poucos ou se um dia vamos ser muitos, não importa. Nós não podemos perder a essência daquilo que nos trouxe até aqui. E eu quero começar essa palavra então com essa passagem que está lá em Marcos, no capítulo 5, dos versículos 24 a 34, onde fala da mulher do fluxo de sangue. A palavra diz assim: E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Eu quero trazer um paralelo entre essa passagem e nós como igreja. O contexto dessa passagem é um contexto onde a Bíblia nem cita o nome dessa mulher, e isso é interessante, porque naquela época, diante daquele contexto, com uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ou seja, uma mulher hemorrágica, ela era excluída da sociedade. E eu creio que quando o autor, ele já traz esse texto, inclusive sem nome, ele é proposital, para mostrar o quanto, porque o nome para os judeus tem muito valor. O nome significa muito.
Tanto que se a gente for ver biblicamente, Deus ele vai também em períodos trocando nomes de acordo com o momento e com a estação da pessoa. Mas nesse texto em específico, o autor ele tira o nome. Porque o fato é que essa pessoa ela era excluída da sociedade. E ela vai ao encontro de algo que ela necessita naquele momento. 12 anos sem ter cura para aquilo que ela carregava. E ela encontra uma única solução, só mais uma única esperança: Jesus. E talvez a gente se pergunte, tá, mas o que isso tem a ver com igreja? Diretamente nada, mas diante daquilo que Deus vai ministrando muito. Porque o primeiro ponto que eu quero trazer como igreja é que nós não podemos parar de avançar. A mulher hemorrágica, ela já estava assim durante 12 anos. Ou seja, 12 anos ela não avançava. 12 anos ela vivia naquela mesma situação. 12 anos ela era excluída do convívio social. 12 anos ela era alguém apartada da sociedade. 12 anos ela era alguém parada. E olha o que diz lá em 1 Timóteo, capítulo 4, os versículos 14 e 15. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Não seja negligente com aquilo que eu tenho derramado sobre a tua vida. Não seja negligente sobre aquilo que tu tem recebido, sobre o alimento que tu tem recebido, sobre o dom que eu tenho te dado. Sabe, negligente é alguém que é desleixado, alguém que não cresce, alguém que não evolui, alguém que não busca, alguém que não tem zelo. E aqui a palavra está dizendo que é para a gente ser diligente, ter zelo, porque o nosso progresso manifesta a obra do nosso Criador. Então a mulher hemorrágica não glorificava o nome de Jesus. Mas a mulher hemorrágica sarada, essa sim, glorificava o nome de Jesus e servia para testemunho. Essa história não estaria na Bíblia se ela não tivesse sido curada. Mas está porque glorificou o nome de Jesus. Assim como nós, igreja, quando nós avançamos, nós glorificamos o nome de Jesus. Mas o que é esse avanço? Lucas 9, 62 diz que ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Avançar no reino de Deus é não olhar para trás. Porque quando nós olhamos para trás, nós paramos. E a Bíblia aqui está falando que nós não somos aptos se nós colocamos a mão no arado. Nós não somos aptos quando Deus derrama uma unção sobre as nossas vidas, Deus derrama uma unção sobre a igreja e nós paramos, nós retrocedemos. Isso não nos qualifica, pelo contrário, isso nos desqualifica. Nós não podemos nos acomodar com as circunstâncias. Achando que, porque nós estamos avançando um pouco, nós já alcançamos o propósito. Sabe, às vezes nós temos aquele sentimento, como tá bom. E eu confesso a vocês, um dia a Debbie sabe, um dia eu estava sentado aqui sozinho, aqui nessa cadeira, que era a quarta, terceira cadeira aqui. Eu comecei a olhar, não tinha ninguém aqui dentro, eu comecei a chorar, porque eu não queria sair daqui. Porque nesse lugar eu tinha uma palavra diretiva de Deus, que era tempo de estar. Às vezes nós nos apegamos na promessa e nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Às vezes nós nos apegamos naquilo que Deus falou um dia, só que o nosso Deus é um Deus vivo que fala coisas novas todos os dias. E às vezes uma palavra que Ele nos deu é para um momento, para uma estação, mas Deus vai dar uma outra palavra para um outro momento, para que nós continuemos avançando como igreja. E quando nós nos apegamos às circunstâncias, aquilo que é confortável, aquilo que nós temos, nós paramos. E a pergunta é, diante de tudo que nós temos recebido como igreja, o que dentro de nós tem mudado? O que tem mudado na nossa casa? O que tem mudado nas nossas atitudes? O que tem mudado no nosso trabalho? O que tem mudado na nossa perspectiva?
o que tem mudado nas nossas conversas? Será que a cada novo culto nós estamos sendo mais libertos daquilo que nos aprisiona? Porque não é porque nós viemos para a igreja que nós já somos libertos de tantas coisas. Não é porque nós nos encontramos no domingo ou no sábado para louvar e adorar a Deus que nossa vida ela já está transformada. Porque de fato e de verdade, até que Deus venha, ou até que nós partimos dessa terra para nos encontrar com Ele, nós temos que mudar. E nós como igreja precisamos nos questionar isso. De nós tem saído frutos, nós temos frutificado. Sabe, o avanço do reino ele não vem somente por expansão, mas ele vem por transformação. Avançar com o reino não é somente ganhar vidas, mas é o quanto de Deus em mim eu tenho hoje. Será que o que eu tinha de Deus ontem é o mesmo que eu tenho hoje? E é o mesmo que eu vou ter amanhã? Não deveria. A história conta que essa mulher ela tinha fluxo de sangue, ou seja, uma hemorragia crônica. E dos sintomas de quem tem uma hemorragia crônica se chama apatia. E eu tenho me questionado, será que nós como igreja, nós estamos nos tornando uma igreja um tanto apática muitas vezes? A hemorragia traz anemia, a anemia traz apatia. E a apatia nos paralisa. A apatia faz com que nós perdemos o brilho. A apatia faz com que nós nos tornamos insonsos. E nós nos chamamos saltbox. A apatia faz com que ao invés de salgar, de conservar, diante da sociedade, e essa é uma coisa, gente, que nós precisamos nos questionar. É o quanto nós temos influenciado a sociedade, o lugar onde nós estamos. Sabe por quê? Uma das características do sal é exatamente esse, conservar. Não é só dar tempero e dar sabor, mas era conservar. E quando a gente está falando em conservação, a gente está falando em, será que nós como igreja estamos conservando os princípios de Cristo? Porque é muito fácil hoje em dia nós falarmos que somos evangélicos, só que ser evangélico não é sinônimo de ser cristão. Porque ser cristão é ser um pequeno Cristo, é ser parecido com Cristo. Ser evangélico é só um título que eu carrego. Sabe, eu lembro que na nossa adolescência, falar que era evangélico era motivo de vergonha. Que existia muito preconceito. Hoje é motivo de orgulho. Hoje é motivo de ter prazer de falar, não tem problema nenhum, eu sou evangélico, está tudo bem. Mas quantos de nós têm o desejo de não só falar, mas mostrar e demonstrar Cristo em nós? É isso que nós precisamos nos questionar. Mateus 5,13 fala: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, o que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Apocalipse 3, os versículos 15 e 16, aqui está falando da igreja de Laodiceia. Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, apático. E não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Laodiceia era uma igreja que, simbolicamente, ela era uma igreja morna, ela era uma igreja acomodada, ela era uma igreja orgulhosa. Sabe, é muito difícil nós olharmos para nós e confessarmos que nós somos orgulhosos. Talvez uma das grandes dificuldades do ser humano é vencer o orgulho na sua vida. E nós, como igreja, precisamos nos questionar. O que nós temos transparecido? Se Cristo é o nosso espelho, Ele foi o maior exemplo de humildade. Tudo que foge disso não é Cristo. Se nós, como igreja, não temos humildade, nós não estamos representando Cristo.
E aí nós temos um problema. Sabe, quando nós vamos crescendo, uma coisa natural do ser humano é entrar no piloto automático. E nós somos jovens ainda, talvez nós somos adolescentes, crianças ainda, nós somos um bebê. A gente está caminhando. Mas eu já tenho me questionado e eu tenho perguntado, será que nós já não estamos entrando no piloto automático? E sabe, entrar no piloto automático, gente, é a mesma coisa que em nós ter falta de quebrantamento. É a mesma coisa que em nós ter falta de arrependimento genuíno. É a mesma coisa que em nós ter falta de fome de Deus. É a mesma coisa que em nós ter falta de sede da palavra. E sabe, tem um monte de templo cheio de gente. Mas o quanto de Deus nós estamos buscando, ou o quanto nós estamos indo para o lugar só para buscar algo bom. Uma palavra motivacional para a nossa semana. Algo que nos inspire para a gente enfrentar as nossas dificuldades. Só que o reino de Deus não é sobre isso. O reino de Deus é sobre Cristo. O reino de Deus é sobre Ele aparecer e nós diminuir. O reino de Deus é sobre nós glorificar o nome dEle. Porque de fato e de verdade, o único e grande motivo para qual nós nos encontramos não é para buscar sanar as nossas feridas, não é para buscar uma palavra de consolo para nossas dores, é para glorificar Jesus. Sabe, tudo isso vem como recompensa. Tudo isso vem como bônus. Porque Deus, na sua misericórdia, Ele é um Deus misericordioso, então Ele dá. Ele quer dar um milagre. Ele quer operar a cura. Mas de fato e de verdade, o que Ele quer encontrar é um coração de adorador. Uma igreja que socorre o necessitado. E eu tenho me questionado sobre isso. Talvez vocês, e eu entendo que hoje nós temos num momento de transição, mas talvez muitos aqui não passaram dos primeiros anos da Salt. E nos primeiros anos da Salt, se você entrasse aqui, você ia ver somente adolescentes e crianças de 4 a 16, 17 anos. Somente. Você não ia ver ninguém mais além desses. De certa forma, por muitos excluídos da sociedade, mas que a gente pôde plantar uma semente. Se tem uma coisa que eu não abro mão, e eu falei para a Débora assim, a gente entende o tempo, porque eu creio que hoje Deus está nos preparando como igreja para poder continuar avançando. Mas eu não abro mão de ver a nossa igreja, de novo, como corpo, vivendo junto de todas essas pessoas. Olha o que diz lá, em Tiago 1:27, a religião pura, sem mácula, para com nosso Deus e Pai, esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. E órfão não é aqui só aquele que não tem um pai natural, órfão é todo aquele que não ainda teve encontro com Deus Pai. Esse é o nosso papel como igreja, se isso não estiver dentro do nosso coração pulsando. Sabe, eu penso, quando a gente ir para um outro lugar, quantas almas nós vamos ganhar para Cristo? Ou quantas almas hoje nós temos ganhado para Cristo? Quanto nós estamos avançando? Quantas pessoas nós estamos tirando dos vícios? Quantas pessoas nós estamos orando, intercedendo, clamando? Porque, gente, às vezes nós achamos que isso tem que estar falando com alguém, nós temos que estar orando por alguém. O nosso primeiro papel, ele acontece dentro do nosso quarto, na nossa casa, é ali que nós geramos as coisas no mundo espiritual. A igreja é gerada na sua casa, no seu quarto. Então, talvez hoje você nem tenha com quem falar. Você não tem nenhuma oportunidade de falar de Deus para alguém. Mas você tem orado por alguém? Que isso faz a diferença? Sabe, quantas vezes nós passamos por essas cadeiras sem ninguém, nós botávamos a mão. Algumas pessoas participaram de alguns momentos que nós tínhamos aqui. Nós vínhamos para cá só para orar e interceder. Nós fazíamos um louvor, nós adorávamos a Deus e nós passávamos sobre cada cadeira, orando e abençoando o dia que tivesse alguém sentado nessa cadeira. Para que no dia que alguém sentasse nesse lugar, fosse impactado por essa presença. Nós não podemos perder essa essência. Nós não podemos perder.
por ser marginalizada, a par da sociedade, essa mulher não tinha vínculos, inclusive da própria família. Naquela época, uma mulher que tinha fluxo de sangue, ela era isolada de todos. Nós, como igreja, nós não podemos viver sem vínculo. Nós não podemos somente nos encontrar aqui, nos reunir nesse lugar, apertar a mão do irmão, virar as costas e sair e fazer com que a nossa semana seja totalmente uma semana e nós não nos importamos com o meu irmão que estava sentado do meu lado. E eu quero dizer com isso, nos importar é orar uns pelos outros, é dedicar tempo uns para os outros, é interceder e clamar uns pela vida dos outros, não é necessariamente estar junto, mas é estar orando pelo meu irmão. Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, onde nós estamos no momento de ceia, onde nós vamos partir do pão. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam como? Juntos. Tinham o quê? Não é alguma coisa em comum, tinham tudo em comum. E sabe, ter tudo em comum, o que de mais importante nós temos em comum é Cristo sendo expresso em nós. É o meu irmão poder ouvir de mim uma palavra de Cristo para a vida dele. Sabe, vocês não precisam de mim para entregar uma palavra. Vocês não precisam de ninguém que está aqui para entregar uma palavra. Quando acabar o culto, você pode chegar no irmão, se você é direcionado pelo Espírito Santo, e entregar uma palavra, porque eu e você, nós temos autoridade. Nós somos corpo. Deus nos deu autoridade na face da terra. E sabe por que nós não entregamos palavras? Porque nós não buscamos. Esse é o problema. A questão não é que Deus não quer dar. A questão é que nós não buscamos. E quando nós não buscamos, nós não temos o que dar. Se eu estou vazio, como eu vou dar algo que eu não tenho buscado? Mas eu oro e eu tenho desejo no meu coração de ver o culto às vezes começando e eu ver alguém orando. Eu ver alguém entre nós doente que chega aqui e fala assim, eu estou com dor de cabeça. Espera aí, irmão, vem aqui, eu quero orar contigo. Sabe por que nós nos acomodamos a achar que dor de cabeça se cura com remédio? É verdade, nós temos um remédio, mas nós temos um remédio maior. E nós deveríamos exercer a nossa fé, de chegar no meu irmão e orar por ele. Ontem nós tivemos um momento que eu tenho no meu espírito que foi um momento de cura. Só que o que eu quero dizer, nós não precisamos de um momento especial. Todo momento é um tempo de curar. E olha que interessante, e vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando, novamente perseverando, unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Existia uma perseverança, ou seja, andar em comunhão, é necessário perseverar. Andar com meu irmão é necessário perseverar, e é nessa comunhão, é nesse atrito que nós crescemos. Não é somente ouvindo uma palavra, mas é sendo confrontado pelos nossos irmãos. É assim que nós crescemos como corpo, é assim que nós vamos avançar como igreja. E talvez você pense, tá, mas isso é possível quando é uma igreja muito pequena, quando é uma congregação muito pequena, porque se a congregação torna-se muito grande, as pessoas não se conhecem, elas entram, vão embora, vêm lá, recebem uma palavra e vão embora. Não é verdade. Sabe por que não é verdade? Porque o versículo anterior ao 42, o 41 diz que naquele dia, mais de 3.000 almas, quase 3.000 almas foram salvas. A igreja que está sendo representada aqui não era uma igreja de 10 pessoas, 20 pessoas, era uma igreja de muitas almas. E mesmo assim, eles perseveravam no partir do pão, nas orações, mesmo assim, eles tinham tudo em comum, mesmo assim, eles ceavam de fato e de verdade, aonde eu olhava para o meu irmão com olhos de amor, diante da fraqueza do meu irmão, não com olhos de julgamento, para poder ser suporte, tanto financeiro como espiritual. Nós não podemos perder essa essência. Nós não podemos andar somente no nível do entendimento. Até aquele momento, durante 12 anos, a mulher
do fluxo de sangue, ela só tinha uma alternativa e ela só buscou resposta em um lugar. E a Bíblia diz que ela procurou em todos os médicos. Ela gastou tudo o que tinha e nada aconteceu. Ou seja, até aquele momento, toda a resposta que ela tinha era uma resposta racional. Toda a resposta que ela tinha encontrado até aquele momento era uma resposta aos olhos naturais. Ela ainda não tinha tido a oportunidade de ter uma resposta espiritual. Sabe, tem uma diferença. Um filho, ele segue um pai não por quanto o pai sabe, mas por quanto o pai faz. Um filho não segue um pai por quanto o pai diz, mas por quanto o pai demonstra. Um filho não obedece um pai por quanto o pai corrige, mas sim por quanto o pai demonstra caminhar no caminho correto. Mateus 7, 26 e 27. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. Ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sabe, gente, nós como igreja, nós não podemos ser uma igreja que sabe de Jesus, que entende da palavra, que conhece os versículos. Sabe, no trabalho, às vezes, eu já ouvi várias vezes, quando a gente senta com um funcionário, e a gente questiona, por que tu fez assim? Ah, tu sabia que era assim? Não, eu sei. A resposta é, eu sabia o correto, mas eu fiz diferente. O que eu quero dizer? Não adianta nós saber, não adianta nós conhecer só a Bíblia, se nós não viver aquilo que nós estamos professando. Sabe, às vezes a gente compartilha algumas palavras de Deus com algumas pessoas e a gente ouve assim, isso eu sei. Na hora dá vontade de dizer, se tu sabe, meu querido, por que tu não coloca em prática então? Por que tu não vive? Porque tu já sabe, mas tu não pratica. Tu já sabe, mas tu é o oposto daquilo que tu sabe. De nada vale o conhecimento se isso não virar a realidade daquilo que nós carregamos. Sabe, porque isso é, de fato e de verdade, é levar um selo de falsidade, de falsificação. Sabe uma coisa falsa? É uma coisa que parece que é, mas não é. Ela parece que é original, mas não é. Ela tem todas as características da original, mas sabe o que faz a grande diferença dela? Não foi o Criador que fez ela. Alguém que faz algo falso, um produto falso, pode até parecer ser igual, e pode ter todas as características, inclusive o mesmo produto de origem, mas tem algo que nunca vai carregar a essência daquele que criou. Porque só quem criou, que passou pelo processo. Nós podemos carregar e falar de Jesus, se nós não vivermos as características de Cristo, nós carregamos um rótulo de falsificação. Nós como igreja, nós precisamos continuar guerreando. A passagem fala que Jesus estava sendo empurrado. Tinha uma grande multidão. Não era algumas pessoas, eram muitas pessoas. E você imagina comigo, essa mulher sabendo que ela era excluída, ou seja, ela tinha vergonha de estar ali. Ela tinha que estar se cuidando, porque se alguém visse ela, ia mandar ela sair. Então, além de enfrentar toda uma multidão, ela também tinha que enfrentar os sentimentos dela naquele momento. Ou seja, ela teve que guerrear. Porque ela sabia que só tinha mais uma oportunidade para ela. Só tinha um encontro que poderia transformar a vida dela. Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não temas, não te espantes, porque o Senhor Deus é contigo.
por onde quer que andares. Implantar o reino de Deus exige esforço. Implantar o reino de Deus exige dedicação. Implantar o reino de Deus exige principalmente nós entendermos que nossa luta não é natural, mas ela é espiritual. Efésios 6,12, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós não podemos nos conformar, nós temos que continuar avançando. Sabe, se tem algo que eu admiro num soldado, e eu muitas vezes me questionei isso, como alguém em sua consciência consegue olhar para sua família e dizer assim, eu preciso ir, para ir lutar por uma nação, por uma bandeira, que foi só um lugar onde ele nasceu, mas que de fato e de verdade, diretamente não tem um vínculo afetivo, mas para ter coragem de dizer assim, eu preciso deixar aquilo que eu amo, para fazer aquilo que eu tenho que fazer. Aquilo para qual é um propósito que eu tenho nessa terra, defender a bandeira para a qual eu nasci. Sabe, como igreja nós temos que guerrear pelos princípios, pelos valores de Cristo nessa terra. E eu quero dizer, cada dia mais nós vamos ter que guerrear. Por dois motivos. Primeiro deles, porque cada dia mais as gerações que se apresentam são gerações vazias e superficiais. E junto com isso, porque cada dia mais, como igreja, nós temos perdido a essência do jejum, da oração. Sempre a gente fala aqui, né, da senhorinha do coque, né? Que eu, na minha infância e adolescência, recebi. Hoje eu pergunto, quem hoje tem dado e distribuído isso, essa unção? Quem hoje tem sido essa fonte? Quem hoje tem sido esse alimento? Quem hoje tem se levantado para continuar propagando aquilo que é a essência do reino de Deus? Nós temos que ser cheios de fé. Essa mulher, ela tinha uma convicção. Que se somente ela tocasse na veste de Jesus, ela seria curada. Sabe o que é? Ela não queria ouvir uma palavra. Ela não precisava ouvir uma oração. Ela simplesmente queria tocar num pedacinho da veste de Cristo. Nós precisamos olhar como igreja as coisas com olhos espirituais. Sabe, nos últimos tempos nós temos ouvido muitas palavras de desânimo. E quando eu falo desânimo, eu falo no sentido assim, não vai dar. Tá ruim. Isso aqui não vai ficar bom. Isso, aquilo. Quando nós damos ouvidos para os espias que estão olhando aos olhos naturais, nós vamos a pico. Mas quando nós como igreja caminhamos como espirituais, os desafios, eles são olhados com alegria. As dificuldades, elas são olhadas como um motivo para eu interceder mais ainda. O problema, ele é encarado como um momento de eu ter a oportunidade de reconhecer em Cristo que eu preciso dele naquela situação. Eu vou citar para vocês algo bem natural. Na sexta-feira passada, nós fomos concretar a laje lá do novo prédio. Diante de o olhar humano, natural, de profissionais, nós precisaríamos de 10 metros cúbicos de concreto para concretar tudo. Chegaram lá, os 10 metros cúbicos. Na hora que eles começam a concretar a laje, não um problema, mas vários problemas começam a acontecer. Começam a quebrar as tavelas, eles dão um passo, quebra uma. Nós tínhamos 15, 20? Eu acho que foi tudo, né? Foi, né? Eles pisavam, quebrava.
E eu e o Alisson lá, eles iam lá, tinham que cortar a malha, botava outra. Colocava mais um pouco, pisava, quebrava. E eu comecei a clamar. Eu comecei a interceder. E a pressão de todos os lados. E agora, o que a gente faz? Continua, não continua? Para. O que acontece? Eu estou olhando assim, eu estou conversando com o Alisson, eu olho para frente e a laje faz isso. Tuf. Fez literalmente isso. Quem estava em cima fez assim. E nós clamando ali, e intercedendo, e clamando, e clamando, e clamando. Deus, essa obra não é nossa, essa obra é tua. Nós estamos aqui, não é o que eu penso, porque agora o que eu penso não vale nada. Eu não tenho condições nenhuma de falar o que faz ou o que não faz mais. Mas tu tem, e a tua misericórdia. Faltou 2 salas para concretar, mas no final, eram umas 9 e pouca da noite, eles começaram às 10 horas da manhã. O senhor que faz o piso, ele chegou em mim, e ele bateu nas minhas costas, e ele disse assim, que sorte tu teve hoje, né? Eu perguntei para ele, por quê? Não, porque a laje ia quebrar. E se ela quebrasse, agradece que não ficou aquele espaço sem concretar, porque se a laje quebra, não tem mais o que fazer. É quase como dizer assim, ó, chora, porque não tem mais o que fazer. Ia ter que parar tudo e acabou. Refazer tudo de novo, quebrar tudo e fazer tudo novamente. Daí eu toquei nas costas dele e disse, posso te falar uma coisa? Não foi sorte, foi Deus. E daí ele olhou para mim e disse assim, eu confio em Deus. Sabe, gente, não é sorte quando nós temos um Deus que é soberano sobre todas as coisas. E também não é sobre nós, porque nós não temos nada. Nada que eu pudesse fazer naquele momento mudava a situação. Mas Deus é suficiente, inclusive para essas pequenas coisas, porque isso é algo pequeno. Talvez a situação da sua alma seja algo muito maior. Talvez algo que você tenha enfrentado na sua vida, na sua família, seja algo muito maior. Seja um problema muito maior, que não é um concreto, mas que tem baixado, que tem se rompido. Mas Deus é suficiente, e é isso que Ele tem ministrado no meu coração. Nós temos que crer na suficiência de Deus. E não só crer, viver. Ter fé. Hebreus diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Nós não vamos agradar a Deus se nós como igreja não caminharmos em fé, não dermos passos aonde os nossos olhos não enxergam, aonde nós não enxergamos que vai dar. É aí que a gente tem que caminhar. Aonde eu acho que não dá, ali eu tenho que caminhar, porque ali demonstra, em cima de uma direção de Deus, que eu tenho fé. João 14:12 diz que, na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Sabe, esse versículo em específico, ele tem muito me inquietado. Porque aqui Jesus está falando, aquele que crê em mim, ou seja, aquele que tem fé, ele fará. Sabe o que é isso? É um mandamento. Não é ele talvez fará. Não é, pode ser que ele fará. Não, a Bíblia afirma que ele fará. Aquele que crê em mim fará. Se nós não estamos fazendo, é porque nós não estamos crendo. Se nós não estamos vendo mais milagres, é porque nós não estamos crendo. Se nós não estamos vendo mais o mover de Deus, é porque nós não estamos crendo. E é por isso que eu compartilhei antes, não adianta nós saber, nós precisamos crer. E crer é expressão. Sabe, o crer se transforma em atitude. Quando Deus chama Abraão, Ele diz, sai do meio da tua terra. Ele não fala assim, fica aí. E tu quer que eu vou te dar uma grande nação? Não, Ele diz, sai. Sai que eu vou te dar uma grande nação. Ou seja, é necessário uma atitude. Sabe, talvez você tenha na sua cabeça que orar por alguém, se você orar por alguém, se essa pessoa não for curada, imagina a vergonha que eu vou passar a orar por alguém. Tira isso da sua cabeça, comece a exercer a sua fé. Comece a exercer, essa mulher, ela tinha fé. E no final do texto, Deus fala, a tua fé te salvou. Mas o nosso papel é expressar Cristo. O nosso papel é orar.
Sabe quem aqui chorou por um morto? Eu chorei. Um dia eu estava muito confrontado com isso, assim. Eu disse, Deus, se a tua palavra diz isso, eu quero viver isso. Que se eu sou teu espelho, eu quero viver isso. E a gente perdeu há uns anos atrás um amigo muito querido. Era do louvor, inclusive. E eu lembro até hoje, assim, cheguei do lado do caixão dele, assim, coloquei a mão e eu orei. Deus, se é da tua vontade, eu creio que tu é um Deus soberano sobre todas as coisas. Se tu quiser ressuscitar ele agora, tu ressuscita. Ele está deixando uma família, filhos pequenos. Se tu quiser ressuscitar ele, tu ressuscita. E eu creio que tu é soberano. Ele ressuscitou? Não. Mas tudo bem. Porque o meu papel eu fiz. O meu papel de orar, interceder, eu fiz. E é isso que nós precisamos despertar. Não é sobre o resultado, mas é sobre a obediência. Deus honra a obediência. Deus honra a obediência. E quando nós somos obedientes, Ele honra. Não importa qual foi o resultado final, importa aquilo que Ele enxergou no nosso coração. Um coração de um verdadeiro adorador, obediente a Cristo. Nós precisamos continuar buscando totalmente a presença dEle. Eu não posso deixar de falar sobre isso. Quando ela toca na veste de Cristo, o que acontece? Dele sai virtude, poder. Quanto como igreja nós temos nos esforçados para tocar em Jesus? Quanto como igreja nós temos nos empenhado em querer tocar em Cristo? Sabe, pode ter uma multidão dizendo não, pode ter um monte de problema, pode ter um monte de situação, pode ter o nosso sentimento interno falando não, pode ter um monte de coisa acontecendo. Mas quando nós temos fé, nós queremos tocar em Cristo. Quando nós temos fé, nós queremos a presença dEle, porque na presença dEle sai virtude. Na presença dEle sai poder. Diante da presença dEle, todo joelho se dobra. Diante da presença dEle, toda língua confessa. Diante da presença dEle, não tem como resistir. Naquele tempo era uma barreira física. Hoje a barreira está em nós, a nossa carne. A maior barreira para a obra do Espírito Santo em nós. Olha o que diz Salmo 27, 4. Salmista Davi fala assim: uma coisa eu pedi ao Senhor e eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Sabe, ele não está falando aqui, uma coisa eu peço é que eu possa estar num templo de 4 paredes. Sabe o que Davi queria na expressão dele? Ele queria estar na presença. Uma coisa eu peço a Deus e eu vou buscar, que eu possa estar na casa dele, tendo Ele como Pai, que eu possa estar na presença dEle todos os dias da minha vida, e que eu possa ali inquirir. Sabe o que é inquirir? É questionar. Que eu possa ali nessa presença questionar Ele, que eu possa nessa presença fazer perguntas para Ele, que eu possa nessa presença me conhecer mais através dEle. Sabe, o homem segundo o coração de Deus tem esse desejo, e nós como igreja, qual é o nosso desejo? Gente, a gente não é um clube. Nós não somos um clube. Se nós quiséssemos abrir um clube, é muito fácil. A gente faz uma associação, bota uns esportes, está tudo certo. Não é isso. Não é esse motivo que nos une. O nosso motivo é desejar essa presença, é poder declarar isso. Uma coisa eu quero e a buscarei. Que eu possa todos os dias estar na casa do meu Pai, que eu possa nesse lugar me conhecer e se fazer conhecido. Sabe como é importante a gente se fazer conhecido de Cristo? A Bíblia fala que alguns vão chegar diante dele e vão falar: Deus, no teu nome eu fiz isso. Ele vai falar: aparta-te de mim, afaste de mim, eu não te conheço. Não é o quanto tempo nós aceitamos Jesus, mas é o quanto nós estamos caminhando a nossa carreira de fé como igreja. Quando nós temos avançado nos princípios. É isso, gente, que faz a diferença. A gente não pode perder isso.
A gente não pode perder por nada isso. A única coisa que a gente conseguiu entregar para a vida dos adolescentes, uma sementinha muito pequena, mas eu tenho convicção que quando a gente entregou para eles Jesus, Ele é o único que é suficiente para eles. Eu não tinha, no começo eu me afligia e alguma vez eu vim chorando dentro do carro. Que eu ia levar eles em casa e eu ficava ouvindo as histórias deles. E eu ficava pensando, nossa Deus, como eu sou privilegiado. Porque eu com quase 40 anos, não passei nem a metade do que eles já passaram nesse pouco tempo de vida nessa terra. Mas tem algo que a gente podia entregar. Era Jesus. Era a presença, entendeu? E quando a gente entende que basta querer tocar nele, e que dele sai poder, porque é uma promessa, a gente vê o milagre. A gente não pode perder isso. Nós precisamos continuar sendo direcionados por ele. Sabe, quando Jesus, ele cura essa mulher, ele não chama ela de mulher, ele não chama ela de qualquer outro nome, nem pelo nome. Eu tenho certeza que Jesus sabia o nome dela. Do que ele chama ela? Filha. Um filho sempre é direcionado pelo pai. Chega uma época e um tempo que o filho vai tomar suas próprias decisões. Mas durante a sua infância, até chegar a esse momento, onde ele é sempre direcionado pelo pai. Jesus faz isso propositalmente. Ele chama de filha para mostrar que, mesmo ela não tendo sido acolhida pelos pais naturais, agora ali, ela estava encontrando um novo pai. Quer melhor direção do que essa? Quer melhor resposta do que essa? E por fim, para terminar, eu quero ler Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito, lê comigo ali, esses são filhos de Deus. Olha que interessante isso. A gente pode falar que nós somos filhos, porque nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador. E de fato, de verdade, nós ganhamos esse rótulo de filho. Mas aqui tem uma característica muito forte. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Uma das características que mostra se eu sou filho ou não é o quanto eu estou sendo guiado pelo Espírito de Deus. Uma das características que demonstra o quanto nós, como igreja, estamos sendo filhas de Deus nessa terra é o quanto nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus. Se coloque em pé.